Vamos lá, Pai de Cristo Jesus, a todos vocês, versão 1.5 do Sistema Terra Connect que eu acabei de lançar. Nessa versão veio junto o relatórios, tá? Que faltava desenvolver. Tem algumas melhoriazinhas nas demais, mas o principal aqui que eu quero mostrar é essa guia aqui, relatórios, tá? O relatórios, nesse aqui vai estar meio vazio, porque essa minha conta aqui, ela só tem 2 acolhidos cadastrados, que são de teste. Então não tem informação nenhuma, tá? Tá meio vazio. Provavelmente o de vocês vai estar meio estranho, porque se vocês não cadastraram todos os acolhidos entre entradas, saídas e cadastraram apenas os que estão em tratamento, o sistema vai dar com base no que vocês cadastraram, tá? Aqui em cima aqui tá escrito, ó, relatório com base nos cadastros desde 18/6/2025. Total já cadastrados 2, ou seja, o sistema pega o mais antigo já cadastrado. Então, eu aconselho vocês a olhar quem é o mais antigo de vocês já cadastrado. Provavelmente aqueles que cadastrados, só os que estão em tratamento, e tem alguém que ainda está na comunidade, já vai fazer uns 2 anos, 1 ano, 3 anos. Vai estar essa data aí para vocês. Então, o que faz? Pega essa data aí do mais antigo que vocês têm cadastrado e a partir dele cadastra todas as fichas que vocês tiverem em papel, tá? Dos que já saíram também, para que o sistema possa, para que vocês possam dar informações reais, o sistema possa entregar para vocês relatórios verdadeiros, tá? Esse sistema aqui ele tá ainda vazio porque eu não tenho dados aqui. Eu vou mostrar para vocês no que a gente usa, tá? Esse aqui é o que a gente está usando na comunidade. Então a gente tem um total de 72 já, 178 cadastrados. Relatório com base nos cadastros desde 6/1/2023. Por quê? Porque o meu acolhido mais antigo que eu tenho cadastrado, ele, que é o que está na comunidade ainda colaborando com a gente, ele entrou dia 6/1/2023. Então a partir dessa data a gente começou a cadastrar todos que passaram pela comunidade. A gente ainda está cadastrando, tá? Porque desde essa data já passou bem mais de 178, mas 178 já tem cadastrado. Essa primeira guia aqui é o relatórios por status, ou seja, de todos os 178 que já foi cadastrado, de todos que foram cadastrados, que passaram pela comunidade, a gente consegue ver por status qual é a maior saída deles, ou a situação do total, como se comporta, né? Então eu sei que tem dos 178, 135 aqui, ó, em vermelho, tiveram a saída pedida, que é aqui o vermelhinho, né? Saída pedida, que dá um total de 75,84%, ou seja, bem mais da metade, né? 75% pede para sair, eles saem, né? Aqui em verdinho, a saída terapêutica, que é a conclusão dos 9 meses ali, a conclusão do tratamento, ou seja, acima dos 9 meses, que é o plano de tratamento da nossa comunidade, já consta como saída terapêutica. Então, 10 desses 178 que foram cadastrados tiveram saída terapêutica, tá? Que dá um total de 5,62% dos cadastrados, tá? Provavelmente esse número vai aumentar, mas é porque os que tiveram saída terapêutica, só 10 até agora foram cadastrados. Saída administrativa 7, que é o cinzinho aqui, os que foram mandados embora por algum motivo específico, que vai estar na ficha dos acolhidos lá nos status, lá tu vai conseguir ver todos que tiveram saída administrativa. Amarelinho, evasão, aqui, que fugiram, 4, dá um total de 2,25%. E em tratamento ainda tem 22, tá? Esse é o total de todos que já foram cadastrados e passaram pela comunidade, que dá essa pizza aqui. A gente consegue ver a porcentagem aí dos que tiveram a saída pedida, dos que tiveram a saída terapêutica, dos que evadiram e dos que tiveram a saída administrativa, tá? Essa é a primeira parte dos relatórios. A segunda parte dos relatórios é entrada e saída por data, ou seja, eu consigo ver aqui em janeiro de 2025 entraram 13, saíram 7, em fevereiro entrou 8, saiu 13 e assim por diante. Eu posso mudar, eu posso ver o último ano, fazer comparação. Eu posso escolher personalizado, pegar personalizado aqui, pegar a última data. Eu quero comparar desde janeiro de 2024, desde o 1º de janeiro de 2024 a 1º de janeiro de 1º de janeiro de 2025, né? Só um exemplo aqui, janeiro de 2025,
pegar o dia 31 para pegar o mês todo, ou seja, vou comparar os 2 anos, né? Opa, aqui eu posso selecionar, aqui ficou por ano, ó, mas eu posso vir aqui e mudar por mês. Aí eu vou ver todos os meses, né? Então eu sei que em janeiro de 2024 a gente teve uma entrada de 5 e uma saída de 4. E agora em janeiro de 2025 a gente teve uma entrada de 3, ou seja, em janeiro desse ano entrou bem mais que em janeiro do ano passado, tá? Esse aqui do lado aqui, mesma coisa, só porque aqui vai te mostrar em linha, tá? E aqui tu pode selecionar também, eu quero ver o ano passado. Vai te mostrar só o ano passado, ó, janeiro de 2024 a dezembro de 2024. Aqui também é a mesma coisa, se quiser ver só o ano passado, vai te mostrar janeiro de 2024 e dezembro de 2024. Eu quero ver só esse ano. Onde é que está aqui? No ano acumulado. Então eu consigo ver de janeiro de 2025 até julho, né? Que é o mês que a gente se encontra. Então eu consigo fazer uma comparação, ver, ó, janeiro do ano passado entrou 13, janeiro de 2024 entrou 5. Então eu consigo fazer essa comparação e ver entradas e saídas, quais são os meses que mais entra colhido, os meses que mais sai em cada ano, para que eu possa ter um diagnóstico do porquê, né? Aqui a gente sabe que em março entrou bastante acolhido, final de temporada de verão, agora de 2024, e aqui em 2024, outubro, né? Teve uma entrada alta também e depois a entrada caiu, porque a entrada de verão começa a ter mais saída do que entrada. Então a gente sabe que final de temporada aí, em março, começa a ter mais entrada e menos saída, e início de verão, né? Começa a esquentar o tempo, começa a ter mais saída e menos entrada. Pode ver que o gráfico, as linhas se cruzam ao inverso aqui, né? Tá bom? Esse aqui é a parte das entradas e saídas. Pode ver por data, os últimos 90 dias, os últimos 30 teve uma entrada aqui, os últimos 90, os últimos 12 meses, tá? O último ano, conforme preferir aí. O gráfico ele é bem dinâmico, tá? Claro que para te ter essas informações, tu vai ter que ter abastecido o banco de dados ali. Como eu falei, pega o último acolhido aí que vocês têm cadastrado. No caso meu aqui, é o mais velho que eu tenho na comunidade em tratamento ainda. Em tratamento não, né? Ele já é voluntário, já colabora com a gente. Ele entrou dia 6/1 de 2023. Então, a gente pegou todas as fichas a partir dele e fez esse cadastro aí, tá? Para que a gente possa ter um relatório verdadeiro aí, tá bom? Mostrei aqui entradas e saídas por data. Agora vamos ver entradas e saídas por mês. Ou seja, dos 156 que já saíram da comunidade, tá? Esses 178 aqui é porque a gente tem um total de 22 que estão em tratamento, tá? Então, do total de 156 que já passaram pela comunidade, já saíram, dos que foram cadastrados, eu sei que 106 saíram no primeiro mês. Depois 13 saíram no segundo, 12 no terceiro e assim 8 no quarto. A partir do quarto mês a saída já é bem menor, ó. Eu já consigo ver que a partir do quarto mês a saída é bem menor. Então a maioria que passa pelo quarto mês conclui o tratamento, tá? Já pode ver que, ó, tem uns lá com mais de um ano na comunidade. Aí tem 4 que já estão com 12 meses ou mais, tá? 5 já saíram com os 9 meses, 2 saíram com 10 e 1 saiu com 8. Então a partir do quarto mês, diante desse relatório, é que tu vai ver que não adianta fazer identidade, correr atrás de papel, documentação, a pessoa que está apenas um mês na comunidade. Por quê? Porque o dado aqui me diz que a maioria sai no primeiro mês. E a partir do quarto mês é que dá para começar a fazer uma identidade, ajudar ali a rever um documento, alguma coisa, fazer uma certidão de nascimento. Por quê? Porque a probabilidade dele vencer é muito maior. Então, como esse gráfico aqui, o primeiro mês é muito grande, eu vou vir aqui e não quero ver o primeiro mês, eu vou tirar o primeiro mês, eu quero ver só a partir do segundo. Então olha aí, ó, a partir do quarto mês, que esse aqui, já sai bem menos, ó, no quinto e no sexto. Então a probabilidade deles vencer, pode ver que o nono e um ano para frente já são maior que o quinto e o sexto mês. Porque atravessou o quarto mês, já fica bem mais fácil. Então através daqui de uma análise gráfica eu já consigo saber, ter essa informação aí bem clara, né? Aqui no gráfico Pizza a mesma coisa, ó. Só que me dá a porcentagem, né? Dos 156 que já passaram, já saíram pela comunidade, 67% desistem no primeiro mês. Então eu não tenho só uma informação de boca porque eu tenho experiência de trabalho, não, porque o dado me dá exato aqui o que acontece. 67% desiste no primeiro mês, quase 68%, 67,95% desiste no primeiro mês.
Depois 8% desiste no segundo, 7,69% desiste no terceiro e 5% desiste no quarto. Aí depois do quarto vai ver que 1% só, 0,92%, desiste no quinto, ou seja, a partir do quarto já dá uma queda bem grande, né? A partir do terceiro já dá uma queda bem significativa, tá? E a mesma coisa, eu não quero ver o primeiro mês, porque o primeiro mês é muito gigante. Vem aqui, desabilita, tá? Se o teu tiver desabilitado tudo, ele vai te mostrar tudo igual. Daí tu habilita tudo e só deixa o primeiro mês desabilitado, tá? Então aqui eu consigo ver a partir do primeiro, né? Eu isolo o primeiro para não ver o primeiro mês, como aqui eu já tinha isolado. E eu só quero ver a partir do segundo. Então eu sei que o segundo mês, ó, dá um total ali de 26%, tá? Isolando o primeiro. Depois 24% no terceiro. Aí dá uma queda grande no quarto. Aí no quinto mês já dá uma queda bem grande, ou seja, no segundo e no terceiro mês ainda as saídas são bem parecidas. Ou seja, o cara que não saiu no primeiro mês tem probabilidade de sair entre segundo e terceiro ainda bem alta. A partir do quarto mês essa probabilidade já cai, daí a partir do quinto ela cai drasticamente, aí é quase certo aí que o acolhido vai vencer. Tá bom? Bem bacana aqui, né? Dá pra ver certinho as porcentagens, tá? Se quiser imprimir essa página aqui, é só vir aqui nesse botão, vai imprimir todo o relatório, tá? Toda a análise gráfica, vai apertar nesse botãozinho aqui em cima aqui, ó. Se quiser segurar o Ctrl, pode dar um zoom primeiro, tá? Se achar que a impressão vai ficar as letras muito pequenininha para enxergar, dá um zoom aí, aumenta para um 200, ó. Tá? Vai nascer, segura o Ctrl e rola a bolinha do mouse, tá? Então vai dar um zoom, bota aí um 200 e vai ficar uma impressão bem gostosa de ver, tá? Então essa terceira parte, né? É essa parte aqui, tá bom? Só para vocês entender como funciona, tá? Aqui tem o filtro, vocês escolhem quantos meses vocês querem ver. Eu quero ver só a partir lá do quarto, entendeu? É só desabilitar e vai mostrar para vocês a partir do mês que vocês deixar desabilitado aqui, tá bom? A partir de um ano é um ano ou mais, ou seja, se o cara ficou um ano, aí de um ano para mais está todo mundo junto, senão o gráfico pode ficar infinito aí, tá? Daí não fica dinâmico. Vamos lá, essa parte aqui é a parte que dá saídas por situação, tá? Ou seja, de todos que passaram pela comunidade, a gente tem aqui os casados, os em situação de rua, com vínculo familiar e que recebe algum benefício. Essas informações eu coloquei porque achei que eram as informações mais relevantes para mim entender entre os que saem da comunidade para como lidar com cada situação, tá? Se alguém que usa o sistema achar que tem alguma informação que seja relevante, lá no botãozinho de suporte me chama lá, a gente pode estar trocando uma ideia e toda informação ela é bem-vinda, tá? Ou seja, de todos os 156 que passaram e saíram da minha comunidade, quem foi essas pessoas que saíram? Então eu sei que no primeiro mês os que estão verdinhos são os que têm vínculo familiar. Então 45 dos que têm vínculo familiar saíram no primeiro mês, daqueles total que entraram lá em cima naquele gráfico de cima, tá? Então eu vou desabilitar tudo isso aqui. Eu vou deixar só os casados, ou seja, nenhum cara casado que passou pela comunidade, de um total de 17 casados, tá aqui ó, 17, tá? 17 casados, nenhum dos 17 atravessou o quarto mês, só um chegou no quarto mês, ou seja, não adianta eu ter um plano terapêutico para um indivíduo casado de 9 meses, ele nenhum vai conseguir concluir, pode ser que ele saia frustrado. Então aqui, olhando para esse dado, já cabe avaliar que para quem tem ainda, para quem é casado, tem que fazer um plano terapêutico aí de 3 e 4 meses e focar em traçar um plano terapêutico para no máximo 4 meses, porque nenhum consegue ficar os 9 meses, né, longe da esposa e com responsabilidade. E aqui o sistema vai ser bem claro, né? Dos 17, tá? Ali ó, 17 casados que a gente tem que passou pela comunidade, 12 desistiram no primeiro mês, 2 no segundo, 2 no terceiro e só um chegou no quarto, ou seja, a maioria abandona até no primeiro, né? E dos que estão em situação de rua versus os que ainda têm vínculo familiar, se eu te perguntar quem é que se recupera mais, os que ainda têm família ou quem está em situação de rua? Então tu vai conseguir aqui já definir bem certinho. Pode ver que no primeiro mês é bem próximo, né? A metade,
Tá certo que quem entrou mais na comunidade foi os que tinham vínculo familiar, mas no primeiro mês 62 que estavam em situação de rua e 94 com vínculo familiar. Então, de todos que passaram pela comunidade, 62 estavam em situação de rua, 94 tinha vínculo familiar, ou seja, não estava em situação de rua, ainda estava no vínculo da família, né, ou morando próximo, mas estava ainda com vínculo familiar, não estava estava convivendo, né, no vínculo familiar. Então pode ver aí, ó, que no primeiro mês, segundo e terceiro mês as saídas são primeiro, ó, pode ver que no terceiro mês saiu 6 em situação de rua e 6 com vínculo familiar. Só que dos que permanecem, pode ver que no quarto mês, ó, saiu mais os que tem vínculo familiar, saiu só um que tem vínculo em situação de rua. Mas dos que atravessa e vence, vamos tirar o primeiro mês aqui para ficar mais claro, que no primeiro mês é muita saída. Então a partir do segundo mês, dos que vence lá para o oitavo, nono, 10, não tem nenhuma saída com 11, mas tem com 12. Pode ver que são muito mais os que vencem são os que ainda têm família. Com 9 meses aqui, que é o plano de tratamento, 4 dos que têm família versus 1 dos que estão em situação de rua. Aí no 10º mês saiu mais 2 que têm família, e lá no último mês saiu 2 que têm família e 2 que estavam em situação de rua. Ou seja, a pessoa que ainda tem família tem uma probabilidade bem mais alta de concluir o tratamento com um bom incentivo da família, tá? Então aqui eu consigo ver. E se alguém recebe benefício, vamos ver aqui, vou tirar os que tem vínculo familiar, vou deixar só quem recebe benefício. Dos 15 que passaram na comunidade que recebe algum tipo de benefício, seja Bolsa Família, seja aposentadoria, só um chegou aos 8 meses, não chegou nem ao 9º mês. Então, ou seja, eu sei que quem recebe benefício tem uma dificuldade bem grande de concluir o tratamento, de ficar na comunidade e permanecer, né? Pode ver que a maioria dos 15 aqui, ó, que o sistema dá a informação, dos 15, 5 desistiram no primeiro mês, 2 no segundo, 1 no terceiro e 1 no segundo, e 1 no oitavo. Aqui ele puxou a informação porque alguém que tem vínculo familiar, alguém que estava em situação de rua, recebe auxílio. Então o sistema puxou essa pessoa que está em situação de rua para quem recebe auxílio. Tá bom? Então eu sei que quem recebe auxílio tem uma dificuldade bem grande de permanecer na comunidade, né? E aqui a mesma coisa, o filtrinho. Eu posso pegar e desabilitar o primeiro mês, se eu não quiser ver, né? Ah, tá aqui. Agora eu entendi. Porque estava desabilitado. Por isso que a conta não deu certo, né? Dos 15 que passou, 6 desistiram no primeiro mês, agora sim. 2 no segundo, 6 no primeiro mês, 5 no segundo e 2 no terceiro. Só um permaneceu para o quarto, porque a maioria que recebe auxílio ou benefício, alguma coisa, né, aquele dinheirinho que entra todo mês na conta, coloca eles em luta, então a probabilidade deles vencer é muito difícil, tá bom? Então cabe avaliar isso aí e anotar uma postura diferente para aqueles que recebem auxílio com o intuito de ajudar, né? Então aqui em cima eu consigo selecionar aquilo que eu quero ver, né? Dá para colocar bem mais informação aqui, de acordo com a necessidade aí que a gente for trocando ideia. A gente pode adicionar mais situações para ver por situação específica, tá? Esse dado aqui é a saída por faixa etária, tá? Aqui é por situação, casado em situação de rua com vínculo familiar ou recebendo algum benefício. Esse é por faixa etária de idade. Ou seja, quem é que mais entra na comunidade? Qual é a faixa etária que mais passa pela comunidade? É entre os 26 e 35 anos, porque dos 26 aos 35 eu tenho 114. Os mais novos, os 28, dos 18 aos 25, só do total de 156, só 28 estava entre essa faixa de idade. E 52 entre 36 e 45 e 29 acima de 46 anos aí, de 46 anos para cima, tá? Então aqui eu consigo ver na faixa de idade quem é os que mais. Eu vou isolar esse primeiro mês, porque pode ver que essa barra aqui fica muito grande e deixa as outras muito pequenininha. Então eu sei que no primeiro mês, como a entrada dos de 26 a 35 são maiores, a saída também é maior, né? Mas é bem parelho, tá? Os mais novos tendem a sair bastante no primeiro mês, tá? Essa gurizada mais nova aí de 18 a 25 não é fácil permanecer na comunidade. Pode ver que dos 28 que entraram, 17 já desistiram no primeiro mês.
Então é bem mais da metade que não permanece, tá? Essa gurizada mais nova aí não é fácil de trabalhar com eles, tá? Eu vou isolar aqui o primeiro mês também. Eu vou olhar só a partir do segundo. Vou olhar só a partir do segundo mês. Então a partir do segundo mês eu consigo ver que essa gurizada mais nova aí, já os que permanecem tende a ir até o final, tá? Tende a ir mais longe aí. Aqui eu posso isolar, eu posso ver só quero ver só os que estão acima de 46 anos, como é que eles se comportam. Os mais velhos tendem a permanecer mais estável. Deixa eu botar o último mês de volta aqui só para ver. O primeiro mês sempre é o mais cruel, né, na comunidade. Então a partir do segundo mês, né, tende a ficar bem parelho aí as saídas, tá? E dos 36 aos 45, ó, sai bastante no segundo mês. Deixa eu ver o primeiro. Ó, no primeiro sai muito também, né? Então a partir do segundo sai bastante. Atravessou o segundo, quem tem entre 36 e 45 anos. Opa, deixa eu selecionar tudo aqui de volta aqui, que eu limpei tudo. Só pra, ó, vamos lá aqui. E vamos deixar só sem o último aqui, fechar. Então a partir do segundo mês eu já sei que é mais fácil deles permanecer. Assim, assim dos 26 aos 35 também posso ver separado. Ó, a faixa etária que já permanece bastante a partir do terceiro e quarto mês aí, tá? É uma faixa etária de idade que permanece bastante. A faixa etária de idade que menos permanece na comunidade são os mais novos aí de 18 a 25, tá? Esses aí só vão até o quarto, quinto mês aí. É difícil um que permanece. Aqui a gente tem três que ficaram na comunidade aí de 12 anos ou mais. Acho que tem até uns dois lá que ainda estão lá, tá? Na comunidade. Então essa parte aí basicamente é isso aí, tá? O que a gente tem de dados aí e relatórios. Espero que tenha explicado bem para vocês verem como é que estava funcionando. Se alguém aí quiser um dado específico, dá pra gente estar conversando. A gente está adicionando aqui alguma coisa que pode ser relevante, pode ser útil aí, tá bom? Um abração para todos vocês, que Deus abençoe e continue nos dando graça aí para trabalhar com essa galera aí e salvar muitas vidas.